Muito bem-vindos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom vê-los aí, muito bom tê-los aí conosco, participando, fazendo companhia durante esse tempo de meditação na Palavra de Deus. Hoje, a parte 22 vai abordar um tema muito especial. Eu estou chamando de a Academia de Deus. Você vai ver que esse tema que eu estou propondo é totalmente pertinente. Que vamos estudar hoje, não posso garantir que eu vá esgotar o assunto nesta minuta de hoje, nem estou preocupado em fazer isso, porque vou deixar que o assunto nos conduza e não aí o nosso tempo. E aí esta proposta de hoje eu estou chamando de a Academia de Deus, você vai entender por quê. E o nosso texto se encontra no capítulo 12, a sequência do que estivemos vendo semana passada, só que agora entrando com uma nova argumentação, porque há uma nova doutrina sendo ensinada aqui, que se associa à perseverança e fé que estivemos estudando no capítulo 11. Então, capítulo 12 de Hebreus, vamos ler agora, a partir do versículo 4 até o versículo 13. Este é o ponto que começamos hoje, da Academia de Deus, a Academia de Deus. Hebreus 12, de 4 a 13, diz assim a palavra de Deus: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, ou da palavra de exortação, como diz a versão mais antiga, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga ou açoita, como dizem outras versões, todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Vou dar ênfase a este versículo 7 e vou repetir a leitura. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, ou como de forma bem franca, versões mais antigas colocam e causam aí um impacto para algumas pessoas, bastardos, uma palavra pesada, não é? Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para se vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecer melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz, fruto pacífico, para aqueles que por ela foram exercitados. Para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Este é o nosso texto. E este é o nosso assunto de hoje. Vou trabalhar com ele em cima do texto aqui. Não sei quanto eu vou avançar, como eu já disse, dentro do texto, porque a introdução requer uma explicação tão intensa, tão densa desta doutrina, que vai nos ocupar um tempo bem maior do que o texto está apresentando para nós. Por isso é que eu não acredito que eu vou conseguir abordar todo o trecho lido de 4 a 13 do capítulo 12 nesta minuta de hoje. Provavelmente isso terá de ficar para quinta-feira, e que seja assim, desde que a gente tenha uma otimização da abordagem da melhor maneira. Qual é o nosso assunto aqui? Por que eu estou chamando de a Academia de Deus? Nosso assunto é disciplina. Olha, o que o autor fez aqui a partir do versículo 4? Porque, na verdade, ele vai tratar do assunto disciplina a partir do versículo 5. No 4, ele faz uma transição entre o que vinha falando, que era a nossa vida de fé, peregrinos que caminham pela fé, e aí, ao mesmo tempo, ele então já prepara os seus leitores, nós estamos entre eles, né? Bem verdade, você sabe para quem essa carta foi endereçada originalmente, primitivamente, mas aí ele já faz uma preparação,
uma abordagem já introdutória de um novo tema. E o novo tema é disciplina, disciplina do Pai Celestial. Por isso é que indo aqui na mesma, tomando carona do assunto, Deus colocou em nosso coração meditarmos sábado às 19h30 com esse tema aí. Pai Celestial. Não é o Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, é Pai Celestial, o Pai Celestial, sim, perdoe. O Pai Celestial. É onde nós estaremos trabalhando. Muito provavelmente eu retire o artigo definido, viu? E vamos ficar com Pai Celestial. Veremos isso aí. Agora, o que nós temos então? A introdução à doutrina da disciplina. Ela vai começar com o fechamento dessa argumentação sobre a fé, como acabei de dizer no verso 4, onde ele vai usar uma palavra que é uma continuidade da palavra que ele tinha usado no versículo 3, sobre a qual gastamos um tempo fazendo o encerramento da palestra anterior. Luta. Ele vai falar sobre luta. O que é que ele diz aí no 4? Na luta contra o pecado, então ele usa o substantivo luta. Na luta contra o pecado. Vai usar então essa mesma palavra fazendo uma associação àquela ideia dos Jogos Olímpicos com que ele veio trabalhando nos versículos 2 e 3. Maratona, lembram? Claro, vocês acompanharam muito bem, muito atentamente. Ali ele estava trabalhando, usando como pano de fundo, como background para o ensino da sua doutrina, a maratona dos Jogos Olímpicos, dos tempos da Grécia Antiga, que eram os seus dias, não é? Como Paulo fez exaustivamente, especialmente nas cartas aos Coríntios. E aqui ele vai dar, então, sequência à ideia de maratona, usando a palavra luta. Ele associa a maratona porque, na verdade, a palavra luta, que dá origem ao verbo lutar, de que ele também pode se servir, ela é derivativa daquela palavra que nós vimos lá no versículo 3, que eu disse que originalmente se chamava agona, de onde derivou agonia no português. Lembram disso? Claro que vocês lembram. Pois bem, a agona, o que era a agona? Só para recordar. A agona era a etapa final da maratona, onde o corredor chegava tomado de ansiedade, visibilizando o alvo que ele tinha de ganhar, romper a faixa, e ali ele estava em estado de exaustão, ansiedade para ganhar e tenso. Os sentimentos derivados desse momento final, dessa última etapa da grande corrida da maratona, era o derivado do que se sente na agona. Ali era a agona, a parte final, aquela onde ele já divisava a faixa. Agona. A agonia veio daí. Então, todos passaram a entender que o corredor da maratona, o maratonista, ele entrava num estado de agonia para vencer na sua etapa final. Agona, que vai falar sobre, vai falar de corrida, como nós já verificamos, a corrida, a carreira, luta, porque no derivativo do... houve uma queda aqui, meus irmãos, nós estamos voltando, eu creio que você não perdeu nada, né? Pelo menos voltou aqui de imediato, reconexão, não tem explicação para ter caído, porque nós estamos sintonizados com nosso link aqui bem próximo de mim. Se você olhar aqui atrás, você vai ver aí o meu combo, então estou bem juntinho, não tinha por que cair, mas a gente já sabe. Pois bem, obrigado, Maria. Pois bem, o que acontece? A palavra que vem derivada de agona, que ele trabalha como luta, lutar, batalhar, Paulo se serve muito dela escrevendo a Timóteo. Combati o bom combate. Então ele usa o verbo combater e o substantivo combate. Ele vai usar a mesma palavra que o autor da carta está usando aqui para luta. Quando ele fala lá, é um antigonizo. Antagonizo significa lutar. Quer dizer, é uma inversão do sentimento de agonia. Eu sinto a agonia, em vez de eu me deixar abater pela agonia, eu entro em combate. Olha que coisa bonita, entendeu? Entra em combate. Isso é bonito, não é? Então, isso no grego, né? Na palavra original. Pois é o que nós temos aqui. Ele está dizendo exatamente isso, olha. Na luta contra o pecado, ou seja, indo contra a agonia, contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar sangue. É isso que ele está dizendo aí. Então, o que ele está dizendo? Ele está querendo mostrar que fé, corrida e luta estão implicados, os três, tendo como inimigo comum o pecado. É luta contra o pecado, é uma antagonia
na luta contra o pecado. Então ele chama a atenção para o fato de que a luta na qual seus leitores se mostravam sem perseverança, desanimados, então não estavam lutando, estavam se deixando abater, desistindo e se deixando influenciar pelos que os convidavam a desistir. Eles estavam se mostrando então sem perseverança. E aí ele está dizendo, nessa luta está incluída a doação da própria vida no combate ao pecado. Entramos então, meus amados irmãos, num terreno sagrado, solene, que reclama de nós absoluta reverência no que diz respeito à grande conquista que a obra realizada na cruz nos fez. Fomos estabelecidos como estrangeiros e peregrinos. Como estrangeiros e peregrinos, caminhamos neste mundo, implantando o reino de Deus através da nossa vida, no que somos, onde estamos e no que fazemos. Não importa que atividade profissional secular você tenha. Não importa que comportamento, ou que controle, ou que comprometimento familiar você tenha. Não importa quem você seja. O que importa é saber que se você passou pela cruz e nasceu de novo, você assumiu e foi envolvido, imbuído dentro do reino de Deus, para ser um agente desse reino, para trazê-lo dentro da sua vida e no seu tempo a esta geração, e ainda sofrer e oferecer todos os combates necessários para chegar na sua luta a vencer o pecado. Então veja bem, a obra da cruz destruiu o pecado que nos afastava de Deus. Mas existe o pecado que nos assedia, de que o autor fala aí no capítulo 12, versículo 1. Você lembra disso? Esse pecado que nos assedia precisa encontrar da nossa parte, porque ele é uma oposição, um elemento hostil ao trabalho que estamos fazendo de implantação do reino de Deus na nossa vida. Então as coisas não nos caem favoráveis, as coisas não nos caem leves e fáceis, as portas não se abrem como num passo de mágica, há hostilidade. Há uma luta, uma guerra, de que Paulo fala muito bem em Efésios 6 e em 2 Coríntios 10. Ele fala que nós combatemos e com armas de justiça. Ele fala que nós combatemos não é contra os homens, não é contra a carne e contra os homens, mas é contra as potestades do ar. Então o tempo todo ele nos faz entender, Paulo, ele nos faz entender, eu estou me referindo a Paulo, escrevendo aos Efésios, escrevendo aos Coríntios, ele nos faz entender que vivemos um combate. O autor da carta aos Hebreus está nos falando desse combate, luta contra o pecado, que são os impedimentos, as resistências que nós enfrentamos, o que prova, e nós vamos fundo nisso aí daqui a pouco mais, que esse terreno sagrado tem o propósito até de nos levar nesse combate à perda da vida, a derramar o próprio sangue. Os peregrinos que nos precederam derramaram seu sangue. Ninguém se iluda. Você hoje tem um evangelho confortável, tão confortável que nós ficamos amaldiçoados nesse conforto. Você hoje tem igrejas que são verdadeiros circos, são verdadeiros clubes, que o que fazem é uma profanação com a palavra de Deus. O crente se diverte nos cultos aos domingos. Mas hoje você frequenta com liberdade igrejas evangélicas, você faz seu culto na sua casa, no quintal da sua casa, na rua, a hora que quiser. Você pode sair pela rua carregando Bíblia que ninguém vai te jogar uma pedra na cabeça. Você tem uma liberdade tão grande que pisa em cima, né? Alma farta pisa o favo de mel, pisa em cima dessa liberdade. Então hoje nós estamos usufruindo tudo isso, porque quem nos precedeu nos trouxe esse espaço, pagando o preço com a sua própria vida, o seu sangue. Os missionários que entraram aqui no Brasil, eles fizeram renúncias grossas. Não entraram aqui porque eram pessoas que não tinham o que fazer de melhor na sua vida e na sua cidade, e então resolveram experimentar a aventura de ser pregador. E aí abriram mão dos seus confortos e vieram até aqui para experimentar essa aventura. Não! Eram médicos, eram advogados, eram empresários, eram pessoas de bem, eram pessoas cultas, preparadas. Não eram Zé Ninguém,
que não tinham o que fazer de melhor, renúncias. E por essas renúncias, ao virem para cá, não vieram aqui experimentar conforto e abastança. De novo, o sinal está piscando aí. Se continuar piscando desse jeito, meus irmãos, eu vou ter que parar, mudar aqui o sistema, jogar aí para a própria telefônica, a companhia telefônica, ficar sem o sinal de internet, se continuar acontecendo. Mas vamos tocando, vamos tocando. A Arely me avisou ainda agora que ficou tudo bem, então vamos tocando. Eu espero que, né, essas interrupções não continuem, porque em nome de Jesus nós queremos ministrar essa palavra hoje como deve, e que você ouça como deve ouvi-la. Custou preço de sangue a essa gente. Custou um preço que nos trouxe uma liberdade que nós vilipendiamos. O que se faz hoje em nome do Evangelho dentro das igrejas que existem à nossa volta é uma pilhéria, uma piada de mau gosto. Nós temos tido cultos que são verdadeiras bagunças. E nós não temos fibra para denunciar isso, calamos, cometemos omissões, fazemos o silêncio do consentimento, da permissividade, que vai nos custar um preço muito grande. O que estamos oferecendo aos nossos filhos e nossos netos é um verdadeiro circo evangélico, que não produz, não prega, não ensina mudança moral, luta contra o pecado. As pessoas não querem nem pensar nisso, apenas entendem o seguinte: estou livre, eu estou livre, não tem mais pecado, não tem mais nada, e chafurdam o pé na jaca, como se diz aí em linguagem popular. Então, na verdade, o autor da carta diz: vocês estão desanimando porque outros lutaram até o sangue, vocês ainda não. Vocês não pagaram esse preço. É isso que ele está dizendo para eles lá. E é assim que ele introduz o assunto que é o nosso tema de hoje, que eu disse que é um terreno reverente, é um terreno solene. Vocês não têm ideia, mas eu vou dar essa ideia a vocês agora. Como meu coração de crente, de pastor, de 54 anos de evangelho, chorou em cima desse texto de Hebreus. Não porque o texto me emocionou. Sabendo que eu tinha de ministrar para vocês, pensando naqueles que, desdenhando dessa oportunidade, que disso aqui nada entendem, jogam fora essa oportunidade, meus queridos, de receberem algo que antes não receberam e não receberão depois, porque não estão interessados em ouvir. E acreditam que o Evangelho e a forma como eles confessam o Evangelho que estão vivendo é verdadeira, que tem de ser aprovada. Não é, eles só se misturaram a um bando de gente que está agindo da mesma forma. O Evangelho é muito sério. O Evangelho é um comprometimento com luta, com combate. As palavras que a Bíblia usa são muito fortes no Novo Testamento para dizer que o que estamos correndo é uma carreira que tem agonia e que oferece luta, combate, combate, combate. Paulo fala isso. É combate. Eu não consigo entender como que pessoas conseguem teorizar esses conceitos tão profundos, tão densos, sem se questionar o fato de que não enfrentam luta e combate nenhum e ainda vão procurar ouvir mensagens que os anestesiam, para que pensem que a vida espiritual é uma proposta de regalia. Que eu saio das trevas, eu saio da Umbanda, eu saio do catolicismo, eu saio do kardecismo, eu saio de outros ismos e venho para o Evangelho, e aí eu tenho uma vida leve, fácil, próspera. Se é isso que está acontecendo, não saíram de lugar nenhum. O Evangelho nos compromete e nos leva a derramar lágrimas. É luta contra o pecado. É sensibilidade ao pecado. Não é ficar vendo que fulano está em pecado. Não, é o nosso próprio pecado. É enfrentamento da carne, é enfrentamento do diabo, é enfrentamento do mundo. É ver o mundo como o mundo. Isso aqui é só a ponta do iceberg do que nós vamos considerar hoje. Então o que temos aqui hoje é chumbo grosso e pesado, uma palavra de Deus. A Bíblia no Novo Testamento, o tempo todo, ela fala de combate, de luta, de disciplina. Jesus fala, Jesus nos manda temer a Deus. Mas é aqui, nesta carta aos Hebreus, que o autor de Hebreus delineia a doutrina para nós com particularidades. E ele não faz para assustar ninguém. Pelo contrário, ele faz para nos trazer uma revelação altamente esclarecedora. Ela é altamente esclarecedora. O que temos aqui é uma pérola preciosa e eu vou agora expor a pérola para você. Então veja, o que ele vai nos mostrar? A introdução do assunto disciplina.
para mostrar o quê? Que no Evangelho, na confissão da fé em Cristo, no nascer de novo, há um caminho de dores que é pertinente aos peregrinos e sua fé, que compõe sua luta também. Mas esse caminho de dores tem um propósito ou compromisso com crescimento, construção, avanço. Não é destruição, abatimento, aniquilamento, perda. Não. É dor, inclui sofrimento, inclui humilhação, inclui vergonha, inclui tristeza, inclui perda. Mas constrói, faz crescer, produz avanço, chama-se disciplina. E olha a coisa importante a considerar no versículo 5, ele diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo. A sua versão diz assim, da palavra de exortação. Eu faço questão de ler na minha versão, porque o que ele chama, ou você tem na sua versão como exortação, significa ânimo. É o propósito, é o compromisso desse autor escrevendo para aqueles irmãos hebreus, dar-lhes ânimo, porque eles estavam desanimados. É interessante que vai parecer aqui que há um paradoxo, uma contradição. Ele vai falar de um caminho de dores, de sofrimento, e aí ele chama isso de palavra de ânimo. É exatamente isso. O que ele está mostrando é: eu estou tirando o pavor de vocês, eu estou esclarecendo vocês quanto à origem daquilo que os aflige. Aí você vai entender por que Pedro e Tiago, e Jesus também, começou por Jesus, depois Pedro e Tiago foram dizer a mesma coisa, que perseguição, tribulação e sofrimento precisam ser e são motivo de alegria para nós. A palavra é alegria, e isso não é masoquismo. Isso não significa que eu sou masoquista, que eu me alegro no sofrimento, que isso me dá prazer sofrer, não. A alegria, ela é um indicador de participação, de que algo está sendo construído, está sendo feito, que transformações estão sendo operadas. É isso que significa disciplina. É a chamada dor do crescimento. Presta atenção nisso. Existe uma fase da construção do crescimento físico na vida que é a pior fase das transformações personais do ser humano, é a adolescência. Não há fase pior. Não tem nenhuma ruim antes, não tem nenhuma ruim depois. A adolescência é a pior fase do crescimento do ser humano. O adolescente é digno de compaixão. Todo adolescente. Porque ele é um caso perdido para si mesmo. Nós chamamos em psicologia, ou em psicanálise, o sofrimento dele como sendo o luto do infantil. Ele faz o luto do corpo infantil, do seu lugar de infância, onde havia conforto, acolhimento, preparo, para entrar no desafio de uma nova realidade do mundo adulto. Então essa prévia, por isso adolescência, ou adolescer, que significa crescer, é a prévia que produz uma instabilidade que envolve a personalidade, os sentimentos, o pensamento e o físico. Pelo fato de que o corpo passa por transformações incontroláveis, há um alagamento de hormônios dos quais eles não podem dar conta, há uma transformação física que causa uma ojeriza, que causa um mal-estar, é um outro eu que ele vê no espelho, sobrancelhas que engrossam, nariz que alarga, a pele que fica áspera, braços que parecem maior do que o corpo, a mão que parece maior do que o braço. Então ele entra nesse estado de inquietação e choque, e esse alagamento de hormônios faz com que ele então, uma vez que está perdidinho, ele não recebe a atenção e o carinho da infância porque ele não está mais lá, e não recebe o respeito do adulto porque ele ainda não chegou lá. Ele entra em crise e começa a lutar contra os que estão tentando conduzir isso aí, que são os maiores, que são seus pais. Aí se torna o famoso adolescente rebelde, por aí vai. Essa fase é dolorosa porque é o momento mais visível de crescimento. Depois que ela se instala, depois que ele se torna adulto, depois dos 25 anos, tudo já está no lugar. Ele ainda tem suas lutas, seus conflitos, tem, mas ele já se achou. Os braços estão no tamanho que deve, a cara está lá, tudo está no lugar como deve. Aí ele sossega nesse estado. Além disso, já cessou o luto do corpo infantil. Ele cresceu. Agora ele é adulto. Mas no inteirinho, nesse interregno, sofreu horrores. E esse sofrimento se chamou crescimento.
A disciplina é o trabalho de Deus para tornar o crescimento correto. Primeiro, para provocar o crescimento espiritual. Aí eu te chamo a atenção para um detalhe aqui que o autor põe para nós, porque ele compara o processo de disciplina de Deus com o da disciplina humana, perpetrado pelos nossos pais. E aí ele vai dizer assim, no versículo 9, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. O que ele está dizendo a disciplina de Deus é espiritual. Deus está produzindo o crescimento do nosso espírito. E para que tenhamos vida, para que vivamos. Se eu quero fugir da disciplina de Deus, eu assumo compromisso com a morte física. Coisa séria. Então, para que eu viva, eu preciso ser disciplinado. E o Pai dos Espíritos, ele disciplina o meu espírito, ele me disciplina na minha essência. Eu preciso crescer espiritualmente. E o processo do crescimento é uma disciplina conduzida por Deus. A ênfase que o autor está dando aos seus leitores, e é para nós, é de que o condutor da disciplina, o administrador da disciplina, não é um professor de uma escola onde eu ponho o meu filho para que aprenda. É o próprio Deus, é o Pai como Pai. Ele é Pai, ele é pedagogo e ele faz o meu crescimento. Ele é Pai, pedagogo, mestre. Ele é disciplinador. Ele está operando o meu crescimento com processos de disciplinas para que eu cresça de forma correta e cresça em direção a Ele. Você há de convir que sendo nós o que somos e como somos, nós precisamos desse trabalho de Deus. Você há de convir que sem esse trabalho de Deus, nós não temos muita coisa para esperar. Mas você também há de convir que a igreja foi invadida pelo falso evangelho, de maneira que quando vieram pregar o evangelho das facilidades, dos ufanismos e das grandes conquistas, tiraram do caminho do crente toda e qualquer atenção e comprometimento com o processo de disciplina de Deus. Porque se eu não sofro e me ensinam uma fé onde eu me livro do sofrimento, ou eu não quero sofrer, eu não passo por disciplina. O autor vai muito mais a fundo do que eu estou dizendo para dizer que se eu não passo por disciplina, eu não sou filho, eu sou bastardo. Deus não está me disciplinando porque Ele não tem nada a fazer comigo. Coisa séria. Meus queridos, eu estou só na ponta do iceberg, tá bom? Mas o nosso assunto é esse aí. Interessante, ele chamou de palavra de ânimo. Claro, é para simplesmente nós darmos as boas-vindas à disciplina, e entendermos que ela tem um propósito seguro, garantido. Ela vai cumprir aquilo com que ele encerrou o assunto sobre a fé, vai ser consumada. Jesus é autor e consumador, ele vai levar esse trabalho à consumação. Então é uma palavra de incentivo, não é de desânimo ou de desistência, mas de esclarecimento. E você vai entender por que esclarece e por que é de ânimo. Vamos tocar para frente. Então o que ele vai fazer exatamente a partir do versículo 6, ou nos versículos 5 e 6? Qual é a palavra de ânimo que ele manda com que eles lembrem? Ele diz, vocês já esqueceram da palavra de ânimo que nos advertia? Aí ele vai para Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. É muito bonito que ele vá buscar em Provérbios a palavra de ânimo e diz, vocês já esqueceram dessa palavra, porque com isso ele está dizendo, vocês são hebreus, vocês estudam, mergulham no Velho Testamento, vocês conhecem a revelação do Velho Testamento, vocês sabem que lá está escrito, e aqui para nós é Provérbios 3, 11 e 12, a palavra de ânimo, que fala sobre a disciplina. Não esqueçam aquela palavra, é o que ele está dizendo, mas isso é um problema nosso também. Nós esquecemos aquelas palavras que não nos parecem muito simpáticas, que não são atraentes para o que a gente tem como pretensão em Cristo Jesus. Veja, então ele começa a detalhar o processo da disciplina, tomando como texto basal esse texto de Provérbios 3, de 11 a 12. Como eu disse, está nos versículos 5 e 6, eu vou relê-los outra vez. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Só nesse texto de Provérbios 3, 11 e 12, a palavra disciplina apareceu 2 vezes aí. Então esse texto aludido, ele vai trabalhar com 3 palavras, nas quais 2 vão revelar
Quer dizer, 3 palavras, uma é disciplina. As outras 2 vão revelar o conteúdo ou o recurso de que Deus se serve para exercer a disciplina, para operar a disciplina na vida dos seus filhos crentes. Nós vamos a essas 3 palavras com detalhe, porque é importante que a gente caminhe nesse caminho sagrado aqui, deste capítulo 12, 4 a 13, palmilhando, olhando cada passo que damos, tá bom? Então vamos aí. Repreensão, ou disciplina, é a primeira palavra, é a palavra que engloba as outras 2. No grego seria paideia. Disciplina significa instrução e ao mesmo tempo correção. Então é uma correção que instrui. Correção. As minhas 3 filhas e a minha mulher precisaram, há muitos anos atrás, fazer correção ortodôntica. A própria palavra ortodontia fala disso. Fala que é um trabalho dental com acerto. A correção na boca, a correção ortodôntica, para botar os dentes alinhadinhos, para que as pessoas tivessem uma mordidura correta, eficaz, parassem de sentir dores e automaticamente o efeito final é uma dentadura bonita, uma dentição bonita. Foi um processo que durou anos. Primeiro, não era barato. Segundo, durou anos. Terceiro, era doloroso, desagradável nos seus primeiros meses em que elas tinham que se adaptar àqueles aparelhos na boca. Desagradável aos olhos de quem via aquela boca cheia de ferrinho. Doloroso, especialmente a cada vez que sentava na cadeira do dentista e ele tinha de apertar, ajustar. E depois que isso cessou, os aparelhos foram tirados. Oh, dentição perfeita, linda, bonita, que sorriso maravilhoso, sorriso Colgate. Mas foi correção. Uma correção necessária e procurada. Mas que pelo fato de ser correção foi dolorosa. A disciplina, ela requer ou se compromete com a correção. Então o que está fora do lugar, correção significa colocar junto do que está reto. Correção, por reto, colocar junto do que é reto. Por isso, correção, com o que é reto. Pois bem, o propósito da disciplina é trazer retidão. O propósito da disciplina é colocar no prumo de Deus. Então o que está torto, o que está fora do lugar, começa a ser puxado para dentro. Começa a ser ajustado para se reprogramar e se coadunar com a retidão, ficar dentro do prumo de Deus. Isso dói. Então parece, todo o processo de disciplina, parece antipático, que ele parece ser um combate contra. Ele parece ser alguma coisa negativa, parece ser perda, parece ser pancada. E mesmo porque ele, inclusive, vai usar aqui os pais terrenos como exemplo, como figura de paralelismo, os pais, via de regra, porque são carnais, porque são decaídos, ao corrigir, eles se vingam dos filhos. É evidente que a maioria das correções paternas, elas visam impedir o erro que estava acontecendo lá. Mas muitas vezes, né, nós sabemos disso, e hoje temos o ECA, hoje nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger crianças e adolescentes de sofrerem maus tratos indevidos de pais que mal resolvidos, com maus conteúdos, ao corrigir, despejavam em cima dos filhos a sua raiva e a vingança. Então, em vez de correção, o que estavam fazendo era se vingar, era ferir, era machucar, era humilhar, jogando ali em cima a sua raiva contida, os seus maus conteúdos. E aí a gente fica fazendo essa associação de más ideias. Disciplina é igual ao que aconteceu na minha casa ou na minha infância. Eu me lembro de uma mulher, uma pessoa muito honrada, que me dizia, meu pai era português, e ele, quando nos corrigia, doía muito. Às vezes o olhar do nosso pai doía. Olha que coisa séria. Eu me lembro dessa mulher dizer isso, já veterana, já avó, dizer isso com dor, uma memória dolorida. O olhar do nosso pai nos doía. Bem, eu não quero julgar o pai daquela querida, mas o fato é que há pai. Há pai que
se vinga dos filhos. A Arely está corrigindo aqui as minhas colocações, meus queridos. Eu disse que as 3 filhas corrigiram os dentes e a esposa. Não, foi a esposa e as 2 filhas. Uma das filhas, que foi ela, não fez correção da boca porque não precisou. Ela tem todo o direito de corrigir e eu estou dizendo isso aí a vocês porque, afinal de contas, fui eu que anunciei que foram as 3. Foram 2. É que, na verdade, né, a coisa é tão cara que parece que foi a família inteira, até os cachorrinhos do quintal. Mas, importante que consertou. Pois bem, a disciplina, ela envolve e significa exatamente isso: instrução e correção. Mas a própria instrução, ela é sensaborosa, porque o instruir, que é construir pelo lado de dentro, instruir significa construir por dentro. O instruir, porque é uma construção por dentro, é como a reforma de uma casa já construída. Você tem a casa construída e quer fazer mudanças, é pior do que ter construído a casa, porque você tem que derrubar o que lá já estava, tirar tudo do lugar. É um desespero, fica de mau aspecto. A instrução muitas vezes faz isso. A instrução chega e bate de frente com aquilo que você detém, com aquilo que é a sua verdade, é o seu axioma, e você não abre mão, não negocia. É o que você aprendeu de seus pais, é a sua tradição. Aí a instrução de Deus vem dizendo: não, desiste, abre mão, está errado, está errado, está errado. Não é bom de ouvir. Mas a instrução vem como sendo disciplina. Agora nós dissemos, explicamos, o autor está dizendo aqui, que a disciplina faz uso da repreensão ou reprovação e castigo. A palavra que eu tenho na minha versão é repreensão. No grego é elegeta e significa exatamente isso, repreensão com um sentido de reprovação. Ih, pastor, disciplina é isso? A coisa que qualquer pessoa tem maior medo no mundo, na vida, é ser reprovado. Ser reprovado no que faz e ser reprovado pelo outro. Todo mundo quer elogio, todo mundo quer aprovação, todo mundo quer crédito, todo mundo quer receber aplauso. Ninguém quer ser reprovado por ninguém, porque reprovar parece que humilha, abate, dói, não é? Será que é esse o sentido de reprovação de que o texto fala? Porque afinal estamos usando uma outra palavra no português, repreensão. Bem, o sentido de repreensão da parte de Deus na disciplina é reprovação. Ele repreende. O repreender, que é um derivativo de... aí você vai ter um prefixo, ré, que é repetir, e aprender. Repreender, ou prender de novo, seria melhor colocado, né? Aprender, repreender, prender de novo, significa reprovar, no sentido bíblico de reprovar. Reprovação para nós hoje tem o conceito de algo que está condenado, algo que eu jogo fora. Eu reprovei, eu não quero, pus de lado, porque reprovei. Por exemplo, o verbo que a gente usa quando alguém se dá mal numa prova. Você vai fazer uma prova, um vestibular, ou você vai fazer um teste de emprego e saiu reprovado. Você foi posto de lado. É isso que coube para nós, é isso que a gente entende como reprovação. No processo de Deus não é isso. A palavra original que dá origem à reprovação é uma palavra derivada. Reprovar é um verbo derivado de provar. Entende? Você tem um prefixo ré, que é repetir. O original é provar. A Bíblia toda diz para nós, especialmente o Novo Testamento, e aí eu volto a lembrar a você, Pedro e Tiago, falando de tribulação, é provação. O verbo provar significa passar por tribulação, aflição ou sofrimento. Reprovar significa passar de novo, porque não foi aprovado, porque outro derivado de provar é aprovar. Reprovar, o prefixo é ré, repetição. Aprovar, o prefixo é a, negação. Então, aprovar significa não provar. Entende? Pois bem, quem é que é aprovado? É quem não precisa mais reprovar, logo foi aprovado. Se eu fui provado e não fiquei pronto, eu vou ser provado de novo. O nome é reprovar. Se eu fui provado e fiquei pronto, eu fui aprovado, ou seja, não serei mais aprovado de novo, não serei mais provado de novo. Ó, aprovar, não provar. Entende? Reprovar no programa de Deus é
trabalhar você para que você seja aprovado. Este é o propósito da reprovação. Não é pôr você de lado, não é condenar, botar o dedo no nariz e dizer, tá errado, sai fora, não quero nada com você, perdeu, hein? Não. Reprovar significa, meu filho, eu vou fazer tudo de novo. Não deu certo. Vamos fazer outra vez. Não é assim quando você vai para as academias, por isso que eu estou chamando isso aqui de academia de Deus? Não é assim? Bem, não estou em academia, mas eu estou fazendo um trabalho de fisioterapia recomendado pelo meu ortopedista para recuperar o movimento dos meus joelhos, que, coitados, estão bem estragadinhos. E aí, estou fazendo trabalho de fisioterapia. Tem que fazer toda semana, para fortalecer os músculos que sustentam o joelho para que eu possa caminhar sem dor. E isso não se transforme numa artrose. E vou lá e faço o trabalho. Dói, incomoda, é desagradável. Às vezes eu saio trêmulo, né, de tanto esforço que é feito, mas passo a semana sem dor. Por conta aí de alguns percalços que tivemos na casa, né? A Lília quebrou o pé, a Laís foi para a cama. Eu não pude fazer a fisioterapia. As dores voltaram. Hoje eu fui lá fazer. Doeu mais do que das vezes anteriores. Por quê? Porque ela teve que fazer tudo de novo, começando do ponto zero, porque afinal de contas eu perdi a caminhada. Esse é o processo de Deus. Na academia de Deus, ele começa tudo de novo quando você perde a prova ou desiste dela. Por isso que o autor diz, como não vamos obedecer ao Pai dos Espíritos para que vivamos? Precisamos obedecer a Ele para que vivamos ou nos submetermos ao processo dele, deixar que ele nos treine, nos exercite na sua academia, use as máquinas, use os aparelhos para nos trazer tônus na alma, tônus no espírito, vigor espiritual. Ele vai nos exercitar para que fiquemos experimentados, que é o novo conceito da palavra aprovar. Aprovado é experimentado. Entende, meu querido? Este é o processo da disciplina de Deus, minha querida. É isso. O outro recurso de que Deus usa, esta é uma palavra antipaticíssima. Ninguém a usa mais nas igrejas, porque, oh meu Deus, isso não existe na mente de Deus a respeito do crente. Olha, não pode deixar de existir na mente de Deus que está registrado na sua palavra eterna. O outro processo é castigo. A sua versão diz que Deus açoita, é açoite. Castigo, a palavra mastigoi, significa açoitar, usar chicote. Lembram de Jesus entrando no templo? O que ele tinha na mão para dizer àquela gente que estava reprovando o que eles faziam ali? E o texto diz que ele estava reprovando. E o texto diz que ele estava usando o texto de Isaías, o zelo da tua casa me consome. Ele usou um azorrague, um açoite, e começou a mandar um azorrague em cima daquela gente que ele pudesse que fugia dele. Esse homem está louco, está batendo todo mundo aqui com seu açoite. Jesus estava, no mínimo, figurando para nós o que o Pai faz quando as coisas estão erradas na nossa vida. Ele castiga. É uma palavra que ninguém quer ouvir e atribuir como função divina na nossa vida. Mas está aí, viu? Repreensão e castigo funcionam como as ferramentas do processo de disciplina. Vamos mais fundo, ainda tem mais tempo para irmos avançando aí. Então, antes de analisarmos a importância imprescindível da disciplina divina, que eu espero que possamos analisar ainda hoje, a qual estamos sujeitos, mas o autor nos convida a nos sujeitarmos de maneira consciente, não desanimarmos, não sairmos correndo. Nós devemos então entender o sentido dessas ferramentas pelas quais ela se manifesta. Então vamos voltar. Vamos à primeira delas, primeira ferramenta, repreensão ou reprovação. A palavra elegeta, do grego, que eu falei para vocês. Ela está diretamente ligada a um conceito verbal de fala. É como a voz que fala a consciência, porque se trata de repreender ou reprovar verbalizando. Olha que interessante, que bonito. Claro, onde ouvimos a voz de Deus? É aqui. É aqui, meus queridos, aqui, ó, na palavra escrita. É aqui que você vai ouvir a palavra dizendo, mostrando como espelho que você está fora da posição. É aqui.
Como é que a gente faz, como é que o crente na sua fraqueza e pecado faz para não se sentir reprovado? Ele cria um evangelho paralelo, uma nova interpretação do evangelho que explica, que conduz, que condiz, por exemplo, a linguagem popular e chula do sexo, da realização do sexo fora do casamento, fazer amor, ficou conhecida como fazer amor. A Bíblia chama de fornicação. Hoje a gente encontra líderes evangélicos, e aí não me refiro só a pastores, mas pais, justificando a vida de fornicação de seus filhos, dizendo, mas faz parte da realidade da nossa modernidade. Quando a Bíblia foi escrita, foi há muitos milênios atrás, naquele tempo. A gente vai ouvir isso de líderes, fazendo adaptações do texto bíblico para que a reprovação não atinja a sua consciência. Só que Deus tem um outro processo para reprovar. Ele usa sempre a palavra, mas ele a aplica no coração onde o Espírito Santo habita. Se o crente, se nasceu de novo, se o Espírito Santo habita lá dentro, que é a única forma de garantir, alguém ter garantia de que nasceu de novo, de que é crente, que vai para o céu, é se o Espírito Santo habita dentro dele. O Espírito do Filho. Deus enviou para os corações dos que creem o Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos, Abba. Você conhece isso. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,17. Você conhece isso? 8,16. Quem tem o Espírito de Deus é filho. Se o Espírito está lá dentro, esse Espírito nos faz lembrar todas as coisas, Jesus disse. Então, se algo está torto, ele trabalha a palavra na consciência daquele que está com tortuosidade. Tira a paz, põe tristeza. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Quando eu começo a ver o crente metendo o pé na jaca, desculpe a expressão pesada, mas eu quero confrontar. Metendo o pé na jaca, vivendo de forma dissoluta, eu tenho duas conclusões a respeito dele. Não nasceu de novo, que é muito provável, é membro de igreja, é evangélico, é líder, tem título eclesiástico, mas não nasceu de novo. E aí? Ou então ficou com a consciência obdurecida. Ele põe as mãos nos ouvidos para não dar ouvidos à voz que está lá dentro dizendo, não gostei. Isso está errado. Quando eu dou ouvidos, eu me entristeço. A reprovação produz tristeza. É evidente que quando eu estou falando de processo de disciplina, o texto se adianta aqui para dizer, no momento em que ela ocorre, isso não traz alegria, traz tristeza. O texto está dizendo. Tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. A disciplina de Deus traz vergonha, a gente fica com vergonha dele. Estou falando de crente, gente. Eu estou falando de quem nasceu de novo. Eu não estou falando de evangélico, membro de igreja. Não vamos confundir, porque estamos vivendo uma outra época. Hoje não dá mais para nós ficarmos fazendo validação como no nosso tempo, meus amados. No nosso tempo a distinção era pura e simples, muito clara. Você sabia quem era de Deus pela forma de se conduzir no mundo. Hoje não dá. Hoje você vai ouvir a condução distorcida chamando você de religioso, puritano, fanático. Você vai ouvir isso de crente, de evangélico. Cuidado. Pois bem, essa reprovação é uma voz que fala a consciência. Então não significa condenar, mas declarar inapto, não aprovado. E então entra o processo que visa a aprovação, conhecido como prova ou tribulação. Ao estudarmos sobre a fé, lembramos e lemos para vocês o texto de 1 de Pedro 1,7, onde ele disse o quê? Que devemos considerar como motivo de alegria passarmos por várias provações, porque é importante que a nossa fé seja provada, para que o seu valor, que muito excede, mais precioso do que o ouro, que é provado pelo fogo, redunde no louvor e glória de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então vamos seguir aqui, ó. Vamos seguindo. Qual é a outra ferramenta? Castigo, mastigoi, que eu já chamei de açoitar. Qual é o sentido do açoitar, o azorrague lá na mão de Jesus? Infligir sofrimento físico ou moral. Então é evidente que isso envolve até doença, sofrimento físico.
ou moral. Humilhação, vergonha é sofrimento moral. Deus tem na mão dele esse azorrague que me faz sofrer no físico ou na alma. Às vezes nos dois lugares, no físico e na alma. O físico sempre vai passar pelo terreno da doença. Agora, cuidado com o que estamos ouvindo. Não generalize entendendo que toda vez que eu fico doente significa que eu estou sendo castigado, que eu estou sendo açoitado por Deus. Cuidado, isso não existe. Existe pandemia, existe contaminação, existe um mundo decaído, poluição, existe o diabo também, existe tudo isso aí, existem meus descuidos, meus descasos. Existem doenças inevitáveis e que nos levarão à morte. Nenhuma delas significa que Deus está me punindo ou me infringindo açoites. Mas o que estamos dizendo é que ele usa também a doença para nos disciplinar. Então não confundir. Estamos falando de uma coisa que está aqui, que está distante da outra de forma imensurável. O adoecer é um processo natural que faz parte da maldição do nosso corpo no mundo decaído, que está sob maldição. Sabemos disso, a Bíblia diz isso, a realidade prova isso. Vivemos num mundo poluído, um mundo contaminado, a comida que comemos nos envenena mais do que nos alimenta, o líquido que bebemos nos contamina mais do que nos sustenta. Nós vivemos totalmente atrapalhados dentro desse contexto. E isso não significa que Deus está nos disciplinando. Até a nossa carne está fazendo isso. O mundo está. Alguém está nos infligindo algum mal que não é Deus. Mas se Deus tiver de se servir da doença, e serve-se, para nos infligir açoites disciplinares, ele vai infligir. Ai, pastor, ficou difícil. Como é que eu vou saber uma coisa ou outra? É fácil. Quando você está indo por um caminho que desagrada a Deus, ele usa da exortação, da repreensão, você não ouve. Aí você vai começar a experimentar o aguilhão de Deus. Aquilo de que Jesus falou para Paulo. Estou teimando, o aguilhão de Deus vai começar a entrar na minha carne. Então ele vai permitir que alguma enfermidade me impeça de avançar naquele caminho. Vamos pensar, por exemplo, no crente que na vida mundana era alcoólatra. Então, entre cada líquido que ele bebia, entre cada 10 líquidos que ele bebia, 11 eram álcool. Ele era alcoólatra. Dificilmente era visto sóbrio. Aí se converteu. Se converteu, passou a experimentar coisas espirituais profundas, entendeu que o que fazia dava mau aspecto, mau testemunho, causava dor, sofrimento à família, vexame. As vergonhas que o alcoolismo produz. Largou, abriu mão, claro. Procurou libertação, foi liberto, ficou livre. Lá na frente, caminhando livre, correndo célere, ele se esqueceu de que dentro dele tem um genes e outras coisas mais que o induziam a uma vida tenebrosa. Aí ele começa a beber de novo, socialmente, com os amigos, como todo mundo diz. Hoje em dia é fácil, bebe-se nas cantinas da igreja. E então, vai voltando a beber. E Deus está olhando, sabendo que onde ele vai parar. E Deus não quer que ele vá parar lá, naquele lugar de onde ele veio. Aí adoece o fígado dele. Pronto. Ele está lutando contra o aguilhão começa a entrar e impede que ele pegue. Se ele insistir, Deus o mata. É o autor que está dizendo aqui. Pastor, eu falei que essa palavra de hoje era pesada, mas verdadeira, espelho sem véu. O autor está dizendo isso aqui, simplesmente no versículo 9. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Todos os comentaristas que eu consultei estão de acordo que o final do versículo 9 significa: se eu não me submeto à disciplina de Deus, ele pode me levar à morte, para que me impeça de continuar errando da maneira como eu estava errando. Por quê? Vamos em frente. Vamos entender o porquê. Bem, mas aí também tem o outro nível do açoitar, que é infligir sofrimento moral. Humilhação, a vergonha, muito própria
dos soberbos, dos jactanciosos, dos vaidosos. Você já ouviu falar de vaidade espiritual? Eu já. Você conhece alguém com vaidade espiritual? Eu conheço muita gente boa. Vaidade espiritual. O cara que se sente poderoso, poderoso sobre os outros. Ele tem um rebanho e ele acha que ele tem poder sobre aquele rebanho para influenciar, para tomar decisões, para dirigir a vida deles, para dizer, vote nesse, não vote naquele, bota dinheiro aqui, se você não der tal dinheiro a tal lugar, etc. Ele tem poder. E aí ele cresce nesse poder, ele se acredita. E ele acredita que ele tem tanto poder que quem pensa diferente dele vai ser amaldiçoado, vai ser ferido por Deus e etc. Um dia ele cai. E não precisa ser esse vaidoso cheio de poder. Ele pode ter simplesmente uma vaidade espiritual porque se acha uma unanimidade evangélica. Todo mundo concorda com tudo que ele diz porque ele é o suprassumo da resposta espiritual. Ele acredita nisso, então ele constrói sua torre de Babel, Deus vai lá e puxa a base da torre. Ela vem toda abaixo. E às vezes, isso arrebenta de forma flagrorosa e ele cala a boca, porque ele fica desacreditado. E eu não estou me referindo, Lília está lembrando aqui, muito bem, que não se trata só de líderes. Eu estou dando líderes como exemplo. Mas isso acontece com a doméstica, com o chefe de família, com o patrão, com o funcionário. Você conhece funcionários soberbos, rebeldes? Eu conheço. Que não aceita a ordem de ninguém, não se submete a ninguém, está sempre contrariando. Deus infringe. Se é crente, se é do Senhor, e isso tem de ser consertado, Deus lhe infringe açoite moral. Ele vai passar por humilhação, vai cometer erros vergonhosos, prejudiciais, vai ser repreendido publicamente, vai ser reprovado, vai passar vergonha. Mas são formas de Deus fazer o quê? Correção, trazer para o ponto reto. Correção, trazer para o que é reto. Disciplinas de Deus. Como eu disse, é o famoso aguilhão de Deus. Se a gente insiste, ele vai entrando na carne e vai doendo. Porque o que Deus quer? Correção. Ele não quer fazer de você o santinho do paoco. Ele não quer fazer de você aquele sujeito beato que todo mundo olha e diz, ele é uma perfeição. Isso não existe. Se eu aparecer aí pelo meio do caminho como sendo alguém perfeito, ao invés de atrair pessoas para o reino, eu vou afugentá-las. Isso não existe. A minha perfeição me aguarda após sepultura, isso é fato. Eu estou sendo aperfeiçoado, a Bíblia diz. Transformado, a Bíblia diz. Ela vai ter consumação, mas não é aqui, debaixo do sol. Mas enquanto isso, o processo está em curso. Está em curso. Então é aqui que o conceito de disciplina é onde eu vou parar. Mas vou avançar só na entrada para continuar semana que vem. É aqui, é nesse aspecto de açoite, repreensão, sofrimento, humilhação, vergonha, que o conceito de disciplina sofre o exercício do negacionismo da parte dos incautos, meus amados. Nós somos uma geração de crentes tendente a dar a Deus ou a ideia de Deus um formato que se adeque ao nosso propósito, que vai na contramão da realidade divina revelada nas Escrituras. Nós criamos na nossa mente um Deus Papai Noel, um pai paternalista bonachão. E isso geralmente vem da parte daqueles que querem um pai em Deus, um pai que compensa o pai tirando que tiveram, ou que querem ser para seus filhos esse pai bonachão que consente com tudo, é permissivo e vai criando um monstro lá dentro que depois não tem mais como corrigir e vai ser um problema social, familiar, parental, social terrível. São os pais paternalistas, os pais que não impõem medidas, limites, que se deixam fascinar pela psicologia moderna que diz não pode castigar o filho. Enquanto que a Bíblia toda vai na contramão, o texto de Provérbios que o autor está lembrando que eles ouçam, que eles lembrem dele. Manda usar o açoite, não tirar a vara da correção. Mas nós hoje preferimos ouvir os nossos coaches, os nossos terapeutas, os nossos cabeças de escolas psicológicas que vão dizer não, isso está errado, você vai infringir um sofrimento. E aí vamos tendo uma sociedade cada vez mais cheia, plena de filhos insubmissos, antissociais e até alguns psicopatas fabricados dentro de casa.
Então, somos tendentes a pensar e discorrer sobre o amor de Deus como um amor paternalista. E segundo o nosso prisma, o nosso viés de visão de amor na ótica da nossa fraqueza carnal. O que é que nós entendemos de amor? Nós entendemos o amor como uma troca. Mesmo o amor materno, conheço muitas mães que oferecem para colher. Mesmo o amor materno. O amor entre nós é uma via de troca. Eu me sinto amado na medida em que eu recebo. E eu invisto também para receber reconhecimento, o retorno do investimento que eu faço, enquanto que o amor de Deus é sem retorno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O que ele entregou para a morte. Então o exercício, o conceito do amor e outro tanto da disciplina paterna, com raras exceções, glória a Deus que há exceções para tudo, entre nós vai oscilar entre troca, que é amor, e castigo, disciplina. Mas como a ideia do amor de Deus que a nossa conveniência elege é passional e permissiva, Deus é bonachão, Deus não castiga, Deus não pune, não, quem inflige sofrimento é o diabo, quem faz você ter perdas é Satanás. Você foi chamado para a fé, para ser triunfante, e naquilo que você puser a mão, vai prosperar, todo lugar que pisar a planta do seu pé será seu, dá ordens, ordena, tudo lhe irá sempre bem, porque Deus só quer o bem e o melhor para você, é verdade. Leia Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, pensamento de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você espera. Só que você não sabe qual é o fim que você espera, porque o fim que você espera, é o fim que você necessita, é o que foi planejado por Deus, que é perfeito. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então nós não disciplinamos os nossos filhos, nós não impomos limites a eles, nós não castigamos. A educação moderna está totalmente comprometida com esses nãos. E aí decidimos que Deus, por ser bom e logo melhor do que nós, não vai fazer o que nós não fazemos. Se eu não disciplino porque eu amo meu filho, eu então não posso aceitar que Deus, que é melhor do que eu e ama mais do que eu amo, vai usar de disciplina. São distorções de conceitos. Começa que o amor de Deus salva e condena. O amor de Deus é chamado justiça, é justo. No amor de Deus é correção. E olha, o verbo que o autor está usando aqui é amar. O pai disciplina porque ama. Ele fechou o argumento com esta declaração. Ele disciplina porque ama. Primeiro, ele faz como pai. E ele disciplina porque, como pai, ele ama seus filhos. Então preste atenção. É muito importante isso. Nós não podemos pretender que Deus, por ser melhor do que nós, não disciplina. Não, Ele é melhor do que nós, exatamente porque permitimos, porque somos permissivos, porque não temos coragem de estabelecer limites, porque não queremos corrigir. Ele corrige, Ele é perfeito. E aí o que eu quero chamar a sua atenção. Você tem ouvido e várias vezes ouve a Bíblia falar a palavra filho, filho, se referindo a nós, filhos de Deus. Deus enviou o Espírito do seu Filho. João nos chama de filhos, Paulo nos chama de filhos, João nos chama de filhinhos. É uma palavra toda especial no grego que significa filho pequeno, filho menor. O autor da carta, no capítulo 12, foi usar a outra palavra grega para filho, que não é essa. Ele está usando aqui a palavra que define filho adulto. Deus disciplina qualquer que recebe como filho. Nós somos filhos adotados. Filhos adotados são adultos. No Evangelho, são filhos adultos. Então Deus disciplina o filho adulto para que ele possa confiar tarefas a esse filho adulto. Ele treina o filho adulto para lhe confiar tarefas, porque a disciplina de Deus, já dissemos, é um treinamento. Então, a esse respeito, eu quero ler para vocês o que W.W. Warren Wiersbe, o nome dele é Warren W. Wiersbe, o homem tem 3 Ws no nome, né? Então é WWW. O que ele diz a esse respeito? Ele diz assim: Deus nos trata como filhos adultos, pois fomos adotados como tais na sua família, conforme dizem Romanos 8, 14 a 18, Gálatas 4, de 1 a 7, e é verdade. Então o fato de o pai nos disciplinar, o Wiersbe diz, é sinal de que estamos amadurecendo. E é o meio que ele usa para nos tornar ainda mais maduros. Do contrário, ele nos faz ficar nanicos espirituais.
Então o autor da carta faz questão de acentuar na memória dos seus leitores que se nossos pais nos disciplinam, Deus não faz por menos, mas de acordo com os critérios já vistos: reprovação, repreensão e castigo. E aí nós vamos observar isso detalhadamente, ou seja, quais são as implicações, o propósito da disciplina de Deus nos filhos adultos, o que ele quer colher e o que ele quer produzir. Isso vai ficar para quinta-feira que vem, a segunda parte do nosso estudo de A Academia de Deus. E é quando você vai entender por que nós estamos de fato chamando de A Academia de Deus. Por hoje, vamos ficar por aqui, até para que você possa tomar um fôlego, porque você está ouvindo uma doutrina totalmente dispensada nas igrejas, totalmente posta de lado ou distorcida por conta dessa visão de Papai Noel que a nossa conveniência resolveu imprimir dentro de nós a respeito de Deus. Ele é Pai, Pai amoroso e Pai fiel. André, ouça desde o início, que senão você perde tudo. Você disse que chegou com atraso, por isso, que pena. Vá desde o início para poder não perder nada. Meus amados, eu quero só lembrar isso. Nossa live será sábado, 19h30, e não domingo, neste fim de semana. Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, por sua coragem de encarar um texto como esse. Tem mais. E em nome de Jesus, vamos pela frente para que quinta-feira possamos aprender de fato e pedir: oh Deus, me disciplina. Sabe, eu vou encerrar isso lembrando a você uma experiência real que aconteceu há dezenas e dezenas de anos atrás. Um grupo de pastores orando, e havia entre eles pastores veteranos. Cada um estava orando, apresentando suas próprias necessidades, seus próprios desejos. Era um grupo de oração. E um pastor mais veterano, mais velho do grupo, quando levantou a voz em oração, ele disse: Senhor, eu quero te pedir mais provas na minha vida. Deus, eu estou precisando ser provado. Envia mais prova, meu Pai. Envia mais prova. Só os provados serão aprovados. Deus nos ama, e porque nos ama, nos disciplina. É o que aprenderemos semana que vem. Deus te abençoe e te fortaleça. E até sábado, em nome de Jesus. Obrigado por sua companhia, meus queridos. Muito obrigado.